Bienvenidos al año de la evolución. Hoy te quiero hablar Hoje eu quero falar de lo que es la trascendencia do que personal, é a transcendência pessoal, porque eso es parte de lo que este porque equipo está isso é haciendo, parte do que essa equipe está eso es parte fazendo, de lo que isso nuestra é compañía parte está do que a haciendo, nossa companhia está trascendiendo, fazendo, transcendendo, haciendo una diferencia en la vida de las fazendo personas, uma diferença na vida das pessoas, para que las personas puedan ser para que mejores. as pessoas possam ser pessoas ¿Y qué es melhores. trascender? E o que é transcender? Trascender es cruzar, Transcender é cruzar, trascender es transcender ascender é subir los límites naturales. os limites O sea que la naturais. Ou trascendencia seja, puede que a ir más transcendência allá pode ir de mais la vida misma. além da vida mesmo. Tú trasciendes Você cuando tocas la vida transcende de una quando persona toca a vida de y uma haces que esta pessoa persona sea e una faz mejor que essa persona. pessoa seja uma pessoa melhor. ¿Y por qué trasciendes en E ese por que momento? transcende nesse momento? Porque esa persona Porque essa y sus pessoa descendencias e as suas van a ser mejores descendências gracias serão a melhores tu influencia, graças à tua gracias influência, a que tú trascendiste en su graças que vida. tu transcendeste em sua Y es vida. parte de nuestra misión E como é equipo, es parte da nossa parte de lo que missão como estamos equipe, é haciendo. parte do que estamos fazendo. Por eso quiero contarte una Por isso eu historia, quero contar uma história. porque a veces pensamos Porque às vezes que pensamos tenemos que decir cosas que temos que dizer coisas extraordinarias, que tenemos extraordinárias, que hacer cosas que temos que extraordinarias fazer para coisas trascender. extraordinárias para Pero la transcender, trascendencia es mas a algo que tú lo transcendência é decides día a algo que día. você decide dia a Son dia. decisiones que tú São tomas todos los decisões que você días toma todos os para dias poder para poder para poder contribuir, servir en para la vida de poder otras servir personas. a vida de outras Ahí se pessoas. basa la Aí trascendencia. se baseia a transcendência. Y se cuenta, recuerdo la historia de Eu un me joven. lembro de uma história de um jovem. Este joven en su noveno Este grado de la jovem, escuela, em seu nono grau da el escola, profesor le asignó o un seu trabajo oral para professor lhe presentarlo asignou um frente a su trabalho clase. oral para apresentar na frente da sua Para aquel momento classe. este joven tenía muchas Nesse deficiencias momento, esse jovem educativas. tinha muitas No leía deficiências bien, educativas, não lia no bem, escribía bien. não escrevia bem, Hizo su presentación. e fez a sua Luego apresentação. más tarde el maestro lo mandó a Depois, llamar mais tarde, o mestre o mandou chamar y le dijo e disse que él no podía entender por qué que este ele não joven podia entender porque esse estaba en el grupo jovem de estava no peor índice grupo académico de la de escuela, pior índice acadêmico da escola, porque hizo un trabajo porque excelente fez ese um día. trabalho excelente esse dia. Y recuerdo que en ese E me lembro momento que nesse momento, este profesor o esse este maestro professor ou le este dijo unas palabras a mestre esse joven lhe disse umas palavras a serían esse de jovem que trascendencia seria para de toda la vida. transcendência para toda a sua Le vida. dijo, Lhe disse: tú no perteneces aquí, você não tú pertence deberías aqui, estar en el mejor grupo. você deveria estar no melhor grupo. Ese joven, Esse jovem, años más tarde, anos mais se graduó tarde, con el título se de graduou com o doctorado, título de doutorado, terminando entre los mejores de su terminando clase. entre os melhores da sua turma. Ese joven, Esse en la jovem, búsqueda na de busca tú no perteneces aquí, de tu não pertences no se aqui, conformó solo con não ese se doctorado, conformou só com siguió esse buscando doutorado, seguiu buscando y encontró en la e industria de la encontrou a red de indústria do mercadeo marketing de rede la oportunidad a de hacer la oportunidade diferencia de en la vida fazer de a las diferença na personas, al vida das igual que aquel pessoas, maestro igual lo como hizo con aquele él. professor fez com Ese ele. joven fundó un Esse equipo jovem fundou uma y ese equipe equipo e essa se ha convertido en equipe el se equipo de converteu mayor na equipe crecimiento de de la maior historia de las crescimento da redes de história do mercadeo, marketing de el equipo rede de mayor e de maior trascendencia en la historia de las redes de transcendência da mercadeo. história do El marketing de nombre de ese rede. equipo es O nome dessa International equipe Network que é Team y el nombre Internacional de ese joven es Network Emilio Team Nevares. e o nome desse jovem é Hermínio Nevares. ¿Y por qué? E Por por que te quê? cuento Por que essa eu te conto essa história? Porque es posible que ese Porque é profesor o possível que maestro esse professor ya ou esté muerto. mestre já esteja morto. También hay posibilidades de que Tem esté a vivo. possibilidade que ele esteja vivo. Y si fuéramos y le E se preguntáramos fôssemos e si él recuerda perguntássemos aquellas se ele palabras se que me lembra dijo, daquelas palavras que tal ele vez me ni siquiera disse, lo recuerde. talvez nem sequer o Pero yo sí sé lembre. una cosa, Mas eu sim que aquellas palabras que fiz me uma dijo coisa, fueron de aquelas palavras que ele me trascendencia. disse foi de Por eso transcendência te na digo que minha una vida. palabra Por isso eu sencilla, te digo que uma palavra un gesto sencillo simples, con um gesto sinceridad, simples com puede impactar la sinceridade, vida de un pode joven, impactar a puede vida de um impactar la vida de jovem, un adulto, pode puede impactar a vida impactar de la um vida de un adulto, niño pode para impactar siempre. a vida de uma criança para sempre. En esa búsqueda Nessa busca. y en aquel momento que él me E hizo naquele esa momento que expresión, ele me fez essa quedó marcado en mi expressão, vida ficou marcado na como minha cuando se vida, marca una como marca quando distintiva. se marca uma marca Quedó impreso diferente. tan grande en mi vida Ficou aquellas palabras sinceras que me dijo aquel tão maestro grande na minha vida que que entendí inmediatamente
aquele mestre, eu entendi imediatamente que eu podia ser melhor do que eu fui. Eu entendi imediatamente no meu coração e no meu ser que eu poderia dar mais do que eu havia dado. Entendi no meu ser e no meu coração naquele momento que eu não tinha que ser um medíocre, que eu não tinha que ficar na mediocridade com os perdedores, senão que eu podia ser um triunfador na vida. Dentro de ti tem um gigante dormido. O único que necessita é que alguém, ou alguma expressão, ou algum momento que seja de impacto na sua vida, desperte esse gigante dormido, que esse gigante se levante e descubra que tem o potencial para fazer com que as coisas impossíveis sejam possível, para fazer que as coisas que parecem que não podemos conseguir, sentamos em nosso coração e em nosso ser, que sim, merecemos e podemos alcançar. É aí onde está a influência. Hoje tenho entendido que a influência é uma cadeia de influências. Tudo começa aí. Martin Luther King. Tudo começa no interior de um ser humano. Tudo começa no teu interior. Madre Teresa de Calcutá, Abraham Lincoln, Mahatma Gandhi. Tudo tem começado no interior de um ser humano que reconhece que tem um potencial para dar mais. Ou seja, que coloca todo o seu interior ao serviço de quem? De outros, porque disso se trata a vida. Isso é o que lhe dá o verdadeiro sabor. Isso é o que lhe dá o sazão e sal à vida. Senão a vida seria uma vida insípida, sem sentido. Uma vida sem propósito, sem significado. Isso é o que nos permite, quando somos pessoas de influência, transcender. Assim, chegamos muito nesse negócio. Muito, e chegamos dessa forma. Agora, eu posso te dizer uma coisa. Através desses anos, tenho visto pessoas que, buscando no seu interior, que o melhor naquele momento não sabia, não entendia, os vi mudar e os vi se transformar. Tudo começa aí dentro. Rafaela Santiago nos contava ontem os seus medos, a sua timidez. Tudo estava no seu interior. Tudo era questão de uma programação incorreta. Juan Rosado, Rani Marrero. Todos temos que viver um processo diferente. Porque em nosso disco rígido, o nosso subconsciente, toda em nossa vida, temos colocado informações diferentes. É o momento de você olhar dentro do seu interior e que possa despertar, que possa buscar dentro de ti. Porque dentro de ti estão todas as respostas. E a grande missão de nós, como equipe, é que cada pessoa possa descobrir esse potencial que há dentro deles. Que as pessoas possam liberar esse potencial e percebam e sejam merecedores do êxito, que se sintam dignos de alcançar algo melhor. Sintam em seu coração que merece o melhor. Porque se você é filho de um rei, você é um príncipe e você é uma princesa. Quero que a câmera foque em mim aqui um momentinho. Porque isso nos pode ilustrar parte do que acontece quando chegamos nesse negócio. Assim chegou eu, assim chegou o Juan Rosado, assim chegou Rani, Rafaela, Carlos Rocha. Cada um dos líderes, Ivan Rodrigues, Lourdes e Alfredo, cada um teve diferentes processos. Chegamos com muito medo, com muitas inseguranças. Mas quando começamos a nos relacionar, quando começamos a compreender-nos, quando começamos a valorizar-nos uns com os outros, no princípio, eu vou ser sincero, possivelmente poderíamos fazer isso. E o que acontecia?
Não acontecia nada, não aconteceria nada. Estava vazia a jarra, o copo. Nada saía. O único que necessitávamos era um propósito. O único que necessitávamos era uma causa pela qual viver e pela qual morrer. O único que necessitávamos era que as palavras de um e de outro pudessem nos animar para entender que podíamos fazer coisas grandes juntos, não separados, juntos. E ainda que tínhamos medo no caminho, ainda que tínhamos dúvida, ainda que tinha dificuldades, todo o tempo essa equipe que iniciou, a plataforma que iniciou esse grande projeto, nos animávamos, nos empurrávamos. Quando alguém caía, recolhíamos, vamos adiante, não se detenha, vamos rumo a alcançar o que queremos. Lá está o norte, lá está o farol, lá está o teu sonho, lá está todas as coisas que você quer. E esse processo, você sabe o que aconteceu? Aconteceu que nesse processo foi que fomos nos chegando, enchendo. O potencial do ser humano não tem limite. Acaba de entender isso por uma vez. Descubra o teu potencial porque está dentro de ti. O fabricante que te criou o colocou aí dentro. Agora tem que despertá-lo. E como despertamos? Despertamos quando temos um propósito na vida. Mas depois tem que liberá-lo. E quando se libera o potencial, o que está ocorrendo com essa grande equipe, o que tem acontecido, que não puderam caber aqui nesse lugar, e que no estado do mundo vão se encher e que não era espaço para tantas pessoas, mas milhões de pessoas vão estar vendo pela internet. É que o internet, durante 11 anos de processo, 11 anos de trajetória, viemos preparando, temos vindo enchendo e indo, reforçando o nosso ser, e tem ocorrido, a jarra tem enchido e vai enchendo o copo vai se enchendo e se segue transbordando, e cada vez mais, e 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 mais. Não tem fim! Não tem fim! O propósito nunca acaba! Nunca acaba! O propósito vai de geração em geração, de nossos filhos, aos filhos deles, aos netos, aos tataranetos, e assim será as novas gerações. Isso é o que está fazendo essa equipe, formando uma nova geração diferente, uma nova geração com uma atitude diferente. O que é atitude de liderança? Ponto fundamental para entender. Atitude de liderança. Atitude de liderança é a determinação ou o acondicionamento mental para que o nosso potencial possa ser manifestado ou liberado. O potencial está dentro de ti, está aí, mas tem que ser liberado, tem que ser manifestado. E tem pessoas que têm muito conhecimento, mas esse potencial fica fechado e nunca é liberado porque falta a outra parte. Falta o programa. E o programa é a atitude de liderança. É a atitude ou a forma de pensar como pensa um líder. Isso é o que faz diferente de um seguidor de um líder. E essa é a visão do network marketing. Que a pessoa que entra nessa equipe finalmente passa por esse processo de transformação e de experiência que o converte em um grande líder. A diferença entre seguidor e o líder é a forma de pensar. Mas eu digo, então, como eu mudo a sua forma, como mudo a minha forma de pensar, as minhas atitudes, porque muitas vezes o reconhecemos, muitas vezes percebemos e perguntamos a nós mesmos, olha, por que eu me acionei como me acionei? Por que eu me sinto como eu sinto? E às vezes iniciamos a nós mesmos, eu não gosto. Mas seguimos o quê? Fazendo. Seguimos fazendo e não sabemos como parar. A pergunta, como eu posso mudar a minha atitude? A única forma de que um ser humano possa mudar a sua atitude é mudando as suas crenças.
Se não muda as crenças, a atitude não pode mudar. Um dos grandes escritores no século XX, William James, ele disse que um dos descobrimentos maiores que já teve o ser humano é descobrir que pode mudar e alterar a sua vida mudando a sua atitude. Que maravilhoso! Quer uma mudança em sua vida? Quer uma mudança em sua vida? Quer uma mudança em sua vida? Ouça bem isso. Mas antes dele, milhares de anos antes, uma pessoa, sábio entre os sábios, conhecido como Salomão, disse: da forma em que o homem pensa em seu coração, assim será. Por que eu te digo isso? Porque tudo está entre os nossos pensamentos. Se nós mudamos as nossas crenças do que somos e do que deveríamos ser, esse é o primeiro passo para poder provocar essa mudança, que te transformará finalmente de um seguidor em um quê? Líder. Aí está. Mudar a forma de pensar, mudar as atitudes. E a pessoa diz: como eu mudo as crenças? Como eu mudo as minhas atitudes? Não tem outra forma que não seja colocando nova informação em teu cérebro, novo conhecimento, nova água fresca. Porque com a forma de pensar que temos arrastado durante toda a nossa vida, é impossível mudar. Por que a liderança é tão difícil de desenvolver e manifestar? Por quê? Te vou dizer por quê. Pelas falsas crenças. Essas falsas crenças que estão em nosso subconsciente. Temos escutado muitos dos oradores que têm passado por aqui falar do coração. E menciona sempre a palavra coração. O coração é um órgão, se vermos do ponto de vista científico, mas o que significa realmente o coração é o teu subconsciente. O teu subconsciente é como o disco rígido de um computador. Aí está armazenado toda a informação da tua vida. Aí está armazenado os medos. Aí está armazenado todas as frustrações que viveu desde criança, porque disseram que não podia, que não servia, que não podia conseguir, que não podia alcançar. Aí estão os teus pensamentos secretos. Aí está todos os traumas que recebeu durante toda a sua vida. E quando alguém aperta a tecla, o que é que sai do disco rígido que armazenou toda a informação? O que sai desse disco rígido é o que tem no arquivo. Por isso, se quisermos essa mudança, pode passar o outro que eu já passei, esse aqui. Como podemos alcançar esse nível de liderança? Como podemos nos liberar dessas falsas crenças? Que realmente é impactante. Disse: conhecereis a verdade os libertará, a verdade os fará, a verdade os fará, a verdade os fará. E por que quando conhecemos a verdade os fazemos livres? Porque descobre
Como eu descobri naquele momento, quando aquele professor me disse aquelas palavras de transcendência, que tu não pertences aqui, o que foi que aconteceu? Descobri em meu ser, descobri dentro de mim a verdade, que eu podia ser mais do que eu fui. E por que não havia descoberto a verdade anteriormente? Porque tinha no meu disco rígido o arquivo, todos os traumas, todos os processos de criança, da sociedade, do bairro, dos amigos, da influência. Tudo isso estava em meu disco rígido, e meu disco rígido dizia que você tem que estar com os medíocres, porque aí é onde você se sente em harmonia com os seus amigos. Mas tudo estava aí. E de que? A verdade é que eu não passei livre, mas é o quê? Livre de quê? Não vai ser livre da informação incorreta. Porque se essa informação incorreta nós assumimos que é a correta, isso cria em nossas percepções, e nossas percepções tomam nossas crenças. Isso determina nossa conduta, e finalmente nossa conduta é a nossa filosofia de vida que determina o seu estilo. Assim funciona com a vida. Palavras, imagens vão criar os teus pensamentos e tuas ideias, e essas ideias vão ao seu interior e você vai arquivando no seu subconsciente, vai arquivando. Isso te permite a forma que você vê o mundo, e finalmente isso determina a vida que vai viver, se vai ser exitoso, se vai ser fracassado, se vai ser feliz, se vai ser infeliz. Tudo está aí gravado no subconsciente. Quero fazer uma pequena analogia. Como desenvolver a atitude de um líder? Porque se entendermos isso, mudando nossas crenças, metendo mais informação ao disco rígido, podemos transformar a nossa vida de um seguidor a um líder. A outra parte que corresponde a você, ninguém pode fazer por você. Isso é uma decisão pessoal, por isso Deus nos deu a liberdade de escolher. Tudo na vida é uma escolha. Você escolha o que você quer. Se você quer ficar toda a vida na escravidão, fique na escravidão. Se você quer ficar na vida na infelicidade, fique na infelicidade. Se você quer ficar na vida em todas as coisas negativas que a vida dá, em todas as coisas negativas, mas você pode fazer uma mudança. Você pode decidir fazer uma mudança e poder decidir, eu quero uma vida diferente, eu quero algo diferente, eu quero ser exitoso, eu quero ser um triunfador, eu sou digno e merecedor do êxito porque eu mereço, porque eu sou filho do Criador. Não tem nada mais. Imaginemos um pouquinho de água. Imaginemos um iPod. Está na moda um iPad? Neste iPad, imagine que o fabricante sabe o que fabricou, e o fabricante ensina o iPad para que funcione, e ele conhece todas as partes que tem aí dentro para que funcione. O iPad tem um potencial para fazer um serviço. Igual forma, o fabricante que te criou colocou tudo dentro de ti para que funcione. Colocou os dons, colocou os talentos. E aí está toda a informação que você necessita. Aí está tudo. Agora, o que acontece? O iPad tem potencial. Da mesma forma, você tem um potencial, mas só isso não é o suficiente. Este iPad, se acabar a fonte de energia, por mais detalhes que ele tenha e ainda que esteja desenhado pelo fabricante da forma correta, não vai funcionar. Não vai funcionar. Porque não tem a fonte de energia. Às vezes entendemos que temos o potencial, mas não funciona conseguir alcançar o que queremos porque não temos a fonte de energia. E qual é a fonte de energia que lhe dá energia a um ser humano? O propósito. Se você está aqui por um propósito, se você assiste por um propósito, estarei à tua para investigar qual é o propósito da sua vida, o que te faz rir, o que te faz feliz, o que te faz sentir que tem significado a tua vida, que não é somente existe, mas que você está vivendo em realidade. É uma responsabilidade tua encontrar essa fonte de energia que nunca acaba.
Mas podemos ter o iPad, tem todas as peças, tem desenhado o potencial, aí está dentro, tem a fonte de energia e também vai funcionar. E por que não funciona? Porque falta o programa. Se coloca o programa incorreto, o iPad vai funcionar de forma incorreta. Não vai funcionar bem. Igual forma acontece com o ser humano, nos tem colocado um programa que não podemos compreender, que não podemos entender, que está em nosso subconsciente, e esse programa não é o correto para atuar, pensar, trabalhar em equipe como um líder, para se vestir como um líder, para respirar como um líder, para atuar como um líder, para resolver os conflitos como um líder, e em outras palavras, que você possa pensar, sentir e atuar como líder. E essa é a missão da nossa equipe, que cada pessoa que o deseja, que tenha a coragem de atrever-se a atuar sobre a sua vida, tenha o potencial, que se libere esse potencial e possa alcançar os níveis de liderança sem precedente. Hoje eu quero te fazer um desafio. Eu quero fazer um desafio. Quero fazer um desafio a todos que estão me escutando pela internet. Hoje eu quero desafiá-los para que sejamos pessoas de influência. Hoje eu quero desafiá-los a que nos esqueçamos um pouquinho do eu e nos concentramos mais em nós. Hoje eu quero desafiá-los para que possa dar mais do que tem. Hoje eu quero desafiá-los a que entregue toda a tua existência e toda a tua força a que você possa cumprir o propósito da tua vida. Hoje eu quero desafiar a que vai com tudo para que o teu sonho se faça uma realidade. Lá vive uma experiência. Enquanto aqui eu estava chorando, chorando e chorando. Porque isso é o que dá significado ao que fazemos. Do contrário, se isso fosse por dinheiro, se isso fosse por um carro, se isso fosse somente por uma casa, coisas importantes para que você se sinta que vive feliz, cômodo com a tua família, que são muito importantes. Mas tem coisa que vai muito mais além. Entendamos algo, que hoje, mais do que nunca, o mundo necessita de líderes, mas verdadeiros líderes. Líderes que não se ajoelhem sobre o poder. Líderes que defendam o correto com a sua vida e com o seu coração. Líderes responsáveis. Líderes que defendam a sua causa. Líderes que sejam compassivos, líderes que contribuam para mudar ao serviço da vida de muitas pessoas. Os desafios. No dia de hoje, vai estar nas páginas da história da indústria, como o dia do começo da nova geração de empresários, que levou uma mensagem ao mundo, uma mensagem diferente, onde se levantou uma onda de crescimento sem precedente, líderes que estão defendendo os princípios e os valores com a sua vida, líderes que são um modelo das características de um membro. Líderes responsáveis com a sua família e com o seu futuro. Líderes que podem fazer essa diferença na vida de milhões de pessoas. O desafio para que possa transcender. No dia de hoje, quero reafirmar, ainda que tenha os presentes executivos da companhia, Steve, temos a sua esposa e toda a sua companhia. No dia de hoje, eu quero reafirmar um compromisso que fizemos em Panamá, um pacto que fizemos no Panamá,
Quero reafirmar ante a vocês, ante de David e Bianca e todos os executivos da companhia, nós, ponha-se de pé, nós, repita, nós estamos comprometidos a impactar a vida das pessoas e reafirmamos esse compromisso com vocês. Um compromisso de empresários para transformar e mudar a vida de milhões de famílias no mundo. Steve, quero voltar a reafirmar esse compromisso com David e Bianca e com todos os executivos no nome da nossa grande equipe. Obrigado. Obrigado por ser como são. Obrigado. Gracias, International Network Team. Gracias.